dia! Vamos para mais um estudo. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Para o mini índice, usei esses dados. Para o dólar, usei esses daqui. Gente, eu até estendi um pouquinho, tá vendo? As mínimas que eu vi que ele rompeu lá e as máximas. Porém, hoje eu não operei o dólar, eu operei o índice e tomei 2 stops no índice. Como é que pode uma coisa dessa? Pois é, acontece. Nas melhores famílias, né? Olha só, gente. Eu confiei em 2 compras, tá? 2 comprinhas no índice. O Dolinha, infelizmente, eu não consegui ter contexto, né, para pegar essa venda, e a gente vai falar sobre isso agora. É aquilo que eu falei para vocês. Toma um stop, qualquer coisa, quero tentar de novo, entro de novo. Deixa eu até pegar aqui, né? Tomei outro stop, o que que eu faço? Já paro. Então, olha, gente, uma comprinha aqui, stopzinho abaixo me tirou. Fiz outra comprinha na região acreditando que ele pudesse romper e vir aqui para cima. E ele voltou até empurrou um pouquinho a minha ordem. Isso eu achei um pouco estranho no sentido de que não tinha notícia ali nesse horário aqui nem nada, que eu marco direitinho as notícias agora, né? Mas enfim, empurrou um pouquinho ali, deu stopzinho dentro da gestão do dia, então eu parei, né? E aí, galera, olha só, vamos para contexto. Para índice, é que bem na hora que eu tirei o print, quer ver? Vamos lá. DI para baixo, né? Então eu penso na nossa bolsa para cima e vejam que eles estão bem negativos, né? Quase todos ali acima de 1% negativo no caso. Vamos lá. O que mais que eu olhei para índice? As ações, gente, elas também estavam em alta. Reparem que aqui, é que na hora que eu tirei o print, essas daqui, tá vendo? Ó, 5,59 ainda não tinha aberto. Mas lá no Profit, na tabelinha, eu já conseguia ver. Os bancos também estavam positivos, tá? Algumas, tá vendo? Aqueles ainda não abriram, mas lá eu vi. Aí eu acabei ficando de olho. Os petróleos estavam em alta, só que o WTI tá vendo levemente positivo, nada muito forte. Metais estava um pouco em baixa, o minério de ferro tá fechado, né, lá, por causa do feriado. Também eu fiquei um pouco na dúvida, mas eu vi o agrícola para cima, a Europa um pouco mais para cima, né? E aí, gente, eu fiz a compra, fiquei só observando um pouco mais essa questão aqui, ó, da commodities, tá? Depois eu vi que ela até positivou, mas estava assim oscilando um pouco, eu fiquei um pouco de olho nela. E aí, para dólar, eu não tive bem o contexto, tá? Mas só mostrando rapidamente a questão do dólar, essa questão do DI para baixo, eu pensava em venda no dólar. Gente, eu fiquei um pouco travada, foi na questão dos títulos americanos, porque eu vi que eles estavam positivos e não conseguiam desacelerar por nada, e o DX também ficava oscilando muito entre positivo e negativo, e isso me gerou dúvida no dólar. Então, gente, olha só, eu conseguia ter uma visão ali para compra do índice, acho que eu fiquei só meio assim por causa de commodities, mas era, que nem eu falei, ficava oscilando, então eu acreditei que pudesse sim subir esse preço. E o dólar com essa pressão para baixo. De questão de dólar, gente, eu ainda não estou me cobrando muito de não conseguir interpretar, né, esses movimentos aqui, porque eu não fiz a aula de dólar ainda, tá? Então eu falo assim, não vou me cobrar tanto porque realmente eu não sei. Vem aquela frase assim, né, que a gente diz, eu não sei o que eu ainda não sei. A verdade é essa. Não sei o que eu vou aprender ainda, falta muitas coisas para correlação. Então, por não ter o conhecimento, eu falo, não, tudo bem, deixa para uma próxima. O índice, gente, o índice eu consigo já ter uma visão mais clara dele, que eu já fiz algumas aulas lá, né? Petróleo, minério, essas questões de vale, tudo. Só que ainda eu dou uma leve derrapada ali no índice. Eu pensei assim, gente, uma questão de. Vamos pensar num possível erro. Eu fiquei pensando assim, será que. No caso, assim, eu comprei muito caro, né? Por estar bem longe aqui do ajuste, que entra também como. É um preço justo, né? Eu pensei isso, eu falei, bom, pode ter sido um erro. Comprei caro, né? Deveria ter comprado mais aqui perto, que estaria mais justo, e o preço subiu. Acho que esse seria um vacilo ali que eu pensei. Eu falei, olha, não estava. Tinha até um leve contexto ali para compra, mas eu acho que a localização não estava boa. Pode ser, né? Pode ser essa questão. Que mais que eu pensei também? Depois que o preço volta, olha só, gente, depois que eu tenho esses 2 stops, que o preço volta, né? Trava aqui, tá vendo? Ó, e desce, eu acho que muita gente deve ter pego essa venda aqui. E aí vem aquela história, não estava claro para mim já em contexto já em análise para contexto, tá? Eu não gosto de vender índice quando eu vejo os DIs caindo, eu não gosto de comprar índice quando eu vejo os DIs muito positivo. Eu gosto da correlação inversa. Então eu vi, né, o índice caindo com os DIs negativos. Se a gente olhar aqui do lado no Profit, né, que aqui soma meio que todos ali, dá uma média, olha só, menos 1,54. Então, percebam, né, que assim, tentei uma compra, deu errado uma, deu errado duas, a venda eu também não vou me meter só porque tem alinhamento de médias, eu não estou querendo mais operar assim.
né? Eu quero seguir o contexto. Então, assim, falta ainda informações para mim, para ajustar algumas coisas, para evitar alguns stops mais assim. E chega a ser até engraçado, né? Porque aquele dia eu tomei os dois stops no dólar muito parecido com esse. Eu conseguia ver um contexto, mas o gráfico em si não estava dando a oportunidade. Agora no índice foi a mesma coisa, né? Eu vi um suposto ali, né, um contexto para compra, mas acho que o gráfico também não me deu a visualização certa. É com o tempo, né, pra gente ajustando. Eu não sei, depois você pode até deixar a gente a opinião de vocês aí, mas eu acho, eu vou classificar mais um erro assim, mais pela questão de localização mesmo. Eu acho que estava um preço mais caro, né? Não sei se vocês concordam, mas beleza, né? Vamos lá aprendendo sempre. E o dólar, gente, eu não vejo a hora de fazer a aula dele, é a próxima aula, tá? Que eu tô esperando o Lattes liberar. É a aula de contexto para dólar. Vamos ver, né, o que eu vou aprender lá de diferente. E aí, qual que tá sendo o meu planejamento, gente, para day trade daqui para o futuro? Eu quero terminar o curso do Lattes de CTX, né, que é o de contexto, que faz a gente ter uma visão melhor assim. Depois eu já vou iniciar o de dólar, eu vou fazer com ele mesmo, tá? Eu gostei muito do curso dele, lembrando que isso não é recomendação de compra de curso nem nada, gente. Eu não tenho parceria com Lattes nem nada, tá? Só tô falando que eu estou estudando e tô gostando, né? Então, assim, é que já melhorou muito meus trades, muito, muito mesmo. Depois eu vou fazer o de dólar, aí quando eu terminar o de dólar, eu vou fazer o americano. Eu vou querer fazer o curso dele de americano, porque assim, gente, olha só a plataforma aqui, passando rápido, tá? Essa é a Black Arrow, tá bom? Da Neológica também. Então aqui a gente tem acesso às paridades de moeda, tem acesso aos, enfim, as ações lá de fora, várias questões. Você vê que nem tá configurada, né? Tá até aqui, tá vendo? É só a parte, como que fala? É o acesso gratuito. Eu nem contratei licença nem nada, porque assim, não adianta eu instalar isso, gente, e não ter contexto para operar esses ativos, né? Então, aqui eu consigo acompanhar, se não me engano, petróleo, várias coisas. Eu ainda não sei muito sobre ela, mas é só para vocês saberem que já tem uma ideia aí para o futuro, porque eu vou querer migrar sim para o americano. Não que eu vou abandonar o BR, não, tá? Não vou abandonar, não. Eu gosto muito do índice. Só que o índice é aquela coisa, nosso mercado está sem volatilidade, gente. E não acho que o meu stop de hoje foi por causa disso, não, tá? Eu acho que eu me posicionei errado mesmo. Mas assim, eu vejo que tem uma pessoa que eu conheço que ela opera, né, só americana. E assim, às vezes eu vejo os movimentos, gente, a volatilidade, eu fico muito surpresa. Né? Então, eu vou, mais pra frente a gente vai vendo isso, mas primeiro eu vou terminar o curso e fazer o de dólar. Eu quero entender melhor. Por quê? Vamos abrir a tabela agora do Lattes, quer ver? Só ver onde que eu coloquei ela aqui, acho que tá aqui, ó. Olha só, gente, essa questão. Vejam que o dólar, ele dá todo esse movimento, né? A gente faz um estudo agora. Ele dá todo esse movimento, a gente vê os days pesando. E aí, no caso, o que aconteceu? Eu deixei de vender por causa dos títulos que eu fiquei na dúvida, é aquela história. Se você não tem informação, não tem como você agir no mercado. Então, vocês estão percebendo que eu estou cobrando não, eu estou me cobrando e falando muito para vocês sobre isso. Precisa entender contexto, precisa ligar uma coisa na outra, porque provavelmente, gente, alguma coisa que eu ainda não sei que não me permitiu ter a visão para vender, né? E no índice a mesma coisa. Eu tinha um contexto ali para compra, no índice eu já acho que foi um erro ali no gráfico. Também tem uma questão importante. A gente, né, ontem foi feriado, amanhã é payroll, tem que tomar cuidado amanhã, hoje também acho que pode ficar um dia meio estranho. Tem também, olha só, gente, aqui no site do Banco Central, nós estamos agora em maio, né? Olha, dia 8. Eu já até teve vídeos meus mais antigos que eu já falei sobre essas reuniões do Copom. Então tá aqui, ó, dia 7. Dia 7 de maio, 8 de maio. São as reuniões do Copom, gente. Eles vão definir a taxa básica de juros, que é a Selic. Eu tenho até um estudo para liberar um vídeo, só estou concluindo, que vai falar sobre juros. É importante a gente ficar de olho nisso. Quando a gente sobe aqui, tá vendo? Ó, é o Comitê de Política Monetária, o Copom, que vai definir essa taxa. E por que eu estou falando isso? Ontem vocês viram tanto de notícia que teve aí, né? Mesmo a gente com feriado, tudo estava rolando lá nos Estados Unidos. E aí, olha que interessante, né? Que eu também estava estudando hoje de manhã. A manutenção dos juros, tá vendo? Nos Estados Unidos, afeta a política monetária no Brasil, gente. Olha que importante a gente ir atrás disso. Então, eles acabaram, mantendo os juros, né? Eles não aumentaram nem cortaram. Manteve ali em média ali de 5,5%, né, por cento ao ano os juros. Ou seja, o juros está alto nos Estados Unidos, mas a economia deles está conseguindo se virar, entendeu? Eles não estão meio que parando. Então, assim, os juros altos e mesmo assim está tudo fluindo. Aí o que acontece? Eu trouxe só pra gente fazer um estudo sobre isso, que é importante, né? Também, tá vendo? Ó?
Deixa eu só procurar aqui a parte, eu devia ter marcado, né? Enfim, tá vendo? Ó, pode fortalecer o dólar, tá vendo? Colocando pressão sobre o real, aumentando os custos de importação e contribuindo para a inflação interna. Né? Então, quando ele, tá vendo aqui, ó, o Fed, né? Ele decide, no caso, adiar, gente, esse corte de juros nos Estados Unidos, e isso acaba, tá vendo, trazendo consequências aqui pra gente no Brasil. Ele fortalece o dólar, né, colocando uma pressão sobre o real. No caso, o dólar também fica inflacionário. O dólar caro, gente, é inflação. Porque todo mundo importa, exporta, então já viu, fica bem caro. E aí o Brasil acaba trazendo o que? Olha aqui, importa inflação para dentro, né? E o que que acontece? O Banco Central, ele precisa, tá vendo? Ó, pode ser forçado a manter ou elevar a taxa Selic para estabilizar a moeda e conter a inflação. Então, esse dado é muito importante, essa notícia é bem atualizada. Depois vocês olhem aqui, ó, bem atualizada, foi hoje de manhã. O que acontece aí, né? Como os Estados Unidos, gente, não cortou os juros, isso pode impactar no Brasil, pode ser então que depois desses dias que eu mostrei isso para vocês, a gente tem alguma surpresa aí em relação à Selic. Lembrando que o juros DI ele acompanha a Selic, é pouquinha coisa abaixo, tá? Acompanha a Selic. Então, se a Selic subir, o DI também pode dar uma estourada e isso pode também mexer lá com o mini índice, tá? Com o Ibovespa, o mini índice, tá bom? Com as ações em geral. Então, é bom a gente ficar de olho. Né, dia 7 e 8. Esses dias eu já tinha avisado no canal, vou falar de novo, né? Tem que tomar cuidado, pode ser uns dias também que correlação não funciona. Né? Então, eu acredito que pode ter esse movimento de hoje, já está vindo esse impacto, talvez pode ser isso. E amanhã é payroll, né? Então vamos tomar cuidado. Eu quero começar o mês bem de boa, né, gente? Porque já toma stop, tem que ir com calma. Temos que ir com calma, né? Então ficou assim, gente. Os dois stopzinhos no índice. Esse daqui é da 200 também, tá? Esse aqui ele acabou me empurrando um pouquinho, mas tá bom. Não tem problema. É a média do dia, né? Eu já paro por aqui, gente. Eu não quero fazer nada. Ah, e só lembrando, uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês. Alguém até me pediu para fazer um vídeo sobre a gestão de risco, a questão de banca. Eu vou fazer sim, tá, gente? Eu vou fazer sim. É que eu tô dando adiantamento só em outros projetos que eu tenho ali, mas eu vou fazer sim. O que acontece, só para deixar claro, eu tenho, gente, na minha corretora, eu tenho a banca, banca assim, né, o capital, tem gente que fala capital, outros falam banca, não importa, né, mas eu tenho meu financeiro ali, eu coloco um valor, gente, específico para operar dólar e um valor específico para operar índice, tá? Eu não deixo um valor para os dois, não. Então, o que que acontece? Eu calculo, né? Porque como um é mais alavancado que o outro, eu faço uma projeção ali do que eu preciso, para quantos contratos, quanto que eu preciso ter em banca, para índice e para dólar. Então, por exemplo, no dia de hoje, que é legal explicar isso para vocês. Se eu tomo 2 stops no índice, eu paro, que meu limite é 2. No caso, eu tenho outras oportunidades de operar o dólar também, tá entendendo? É assim que funciona. Acho que eu não falei no outro vídeo, acho que não ficou muito claro. Então, por exemplo, eu tomo os 2 stops, já é meu limite do dia, eu paro, né? Para o dólar, eu tenho outro valor disponível para dólar, e é tudo muito bem calculado para não fazer coisa errada, né? Então, vamos supor, entrei aqui, tomei 2 stops no dólar, 2 no índice, eu paro, porque já atingi o meu limite dos dois, entendeu? E aí, no caso, se eu tivesse, vamos supor, entrado aqui, um gain, tivesse tido um gain no dólar, beleza. Tenho minhas operações ainda que eu poderia usar e no índice eu já encerro por hoje. É assim que eu faço, tá? Então, quando tem as oportunidades assim, é assim que eu tô fazendo, tá bom? Mas eu vou trazer um vídeo sim falando sobre isso para explicar para vocês como é que eu faço esses cálculos desses stops, tá bom? E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus.